pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um quadro Sustentabilidade em Conexão, que faz parte do programa Conexão Escola. Eu sou a professora Marolina Ribeiro, também conhecida como Mara. Isso, meu nome é Sueide e junto com a Mara, também sou professora aqui no NEC, Núcleo Educação Conectada. Hoje a gente te convida a fazer uma reflexão. O plástico que a gente vê por aí é um vilão ou um aliado? Depois que começamos o quadro Sustentabilidade em Conexão, eu, que já tinha mudado muita coisa na forma como me relaciono com o meio ambiente, desenvolvi mais possibilidades de ações conscientes, como, por exemplo, a redução do uso de sacolinhas. Tenho sempre uma retornável na mochila, as chamadas ecobags. E compro só aquilo que realmente preciso, além de fazer a separação dos meus recicláveis. Ah, que maravilha, Mara! Isso é o que mais inspira, não é verdade, pessoal? Eu confesso que repensei muitas coisas, principalmente em relação ao consumo de embalagens. Lá em casa, eu também faço a separação e compostagem do resíduo orgânico que eu deixei de mandar para o aterro. Ai, gente, eu gosto tanto desse assunto que me empolgo falando. E até esqueço do tema de hoje, que também está relacionado a tudo que falamos aqui. Olha só, Su, hoje a gente recebe uma cientista que sabe muita coisa sobre plásticos. E você, que nos assiste, olha ao seu redor. Quanto plástico tem por aí? Qual a função dele na sua vida? Usa apenas uma vez ou consegue adaptar para diferentes funções? Eita, mas então, o plástico é o vilão ou o aliado? Bom, esse é o papo que a nossa colega Tetê Ribeiro teve com a entrevistada de hoje. Kátia Flávia Fernandes é professora titular da UFG com 30 anos de carreira e bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq. Ela coordena o Laboratório de Química de Polímeros e é orientadora nos programas de pós em Ciência Biológica, Ciências Farmacêuticas e no de Biotecnologia. Além, pessoal, de ser editora de 2 revistas e ter 97 artigos publicados em revistas internacionais. Uau! Que honra! Já vi que vai ser incrível esse papo. Vamos ver? Gente, olha só onde eu tô, num laboratório de ciências, de química, de conhecimento. Eu tenho que te contar tudo que eu já aprendi hoje com a professora Kátia. Esse lugar aqui maravilhoso é o Laboratório de Química de Polímeros do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás. E eu vou falar com uma mulher maravilhosa, PhD, professora Kátia Flávia Fernandes, que é pesquisadora e vai contar tudo pra gente sobre plástico. E que sim, tem uma luz no fim do túnel, ou melhor, um plástico legal, será? Se tem uma coisa que a gente gosta é de falar de ciência. E quando a gente tem uma mulher cientista, pesquisadora, numa universidade como essa, que é nossa, Universidade Federal de Goiás, melhor ainda, né? Professora Kátia, obrigada por a gente estar conversando nessa manhã. Sempre um prazer imenso receber vocês e sempre um prazer imenso divulgar ciência. Falando em ciência, o nosso papo é sobre plástico. É verdade mesmo? É um problema ou é alarde demais de rede social? Ou é fake, por exemplo? Não, é um problema. O plástico, ele é o desvirtuamento de uma solução que aí acaba virando problema por conta da nossa incapacidade de usar tudo criticamente, né?
Veja bem, eu tenho aqui na minha mesa um exemplo da virtude do plástico. Você está vendo? Você lembra que era de vidro e que caía e a pessoa ficava cega? Porque quem tem miopia de alto grau sabe o que é passar 1 hora sem óculos. Então, falar que o plástico é só problema, vamos banir o plástico. Às vezes eu ouço assim, banir o plástico, não pode mais produzir. Gente, não é assim que funciona. Olha aqui em cima da minha mesa, eu tenho um laptop que é para carregar, ele é para ser transportado e ele tem essa virtude porque a gente substituiu os componentes introduzindo nele material plástico. Se você pensar na poluição que um carro causaria por conta do consumo de combustível para deslocar o peso, se ele fosse todo feito de metal, você ia falar assim, então nós vamos ter que banir os carros também, pela poluição que isso causaria. Então, o plástico, ele tem virtudes, e essas virtudes são, claro, devido às suas propriedades que são excepcionais. No entanto, o quanto que o plástico vira problema? O plástico vira problema quando você pega um plástico como esse, que a gente tem aqui, ó, de exemplo, isso aqui é um plástico, que é o mesmo plástico desse computador, só que esse computador tem mais de 10 anos. Este plástico deveria ser feito objeto com ele para durar 10 anos. Ou seja, eu deveria pegar e utilizá-lo Muitas vezes, porque nada te impede de usar isso aqui inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Aliás, nada te impede, inclusive, de fazer exatamente isso. Voltar para esse outro plástico e guardar na sua bolsa. E usar, já que você precisa transportar, já que você vai comer fora de casa, usar várias vezes. Então, quando que o plástico é problema? Ele é problema quando ele vai para o ambiente, no uso, então, que a gente faz indiscriminado de plástico, e ele é lançado no ambiente. Ora, um material que foi feito para ter a mesma durabilidade do metal, como componente que blenda, que mistura perfeitamente com o metal, aqui eu tenho plástico, aqui eu tenho metal. Veja bem, isso é para durar 10, 20 anos. Como que eu jogo isso depois de usar durante 20 minutos? Como que eu descarto isso depois de 20 minutos? Então aí eu criei um problema. Mas quem que é o problema? É o humano que usa um material e não pensa na consequência do uso que faz daquele material. E aí vocês podem voltar, vou até colocar o QR Code agora, naquela sequência que nós fizemos sobre os 5 R's. Repensar, reutilizar, recusar. É extremamente importante e o plástico entra nessa cadeia. Professora, sobre os micro e nanoplásticos, o que é essa diferença? É o tamanho. Então você tem o microplástico, vamos fazer uma analogia, seria nesse tamanho, o nanoplástico seria desse tamanho, o microplástico seria desse tamanho, ou seja, você tem uma diferença de escala, né? O que acontece, Tetê? Olha, isso é muito importante. Quando a sociedade faz pressão sobre a indústria química, sobre a indústria de modo geral, ela responde. Isso aí, é por isso que a gente precisa fazer pressão, porque a indústria responde. Então, a primeira pressão que a gente fez foi para que os plásticos fossem degradáveis. Obviamente que a nossa vontade é que eles fossem reincorporados inteiramente na natureza. E aí a indústria, a petroquímica, a indústria química responde com o plástico oxidegradável. O que é esse plástico? Esse plástico é um plástico que, com a ação da luz solar e do oxigênio que tem no ar, ele se decompõe, ele se fragmenta. Ele se fragmenta e vai se transformando em pedacinhos cada vez menores. Eu acho que todos os nossos... todas as pessoas que nos assistem, elas devem ter tido em algum momento a experiência de encontrar uma sacolinha, o resto de uma sacolinha que está se esfacelando. Aquilo ali é uma degradação
que vai transformando aquela lâmina, né, contínua de plástico em fragmentos. E aí, quando esses fragmentos ficam de tamanho até menor do que o que a gente consegue enxergar, ele se transforma no micro e no que a gente imagina vai chegar a uma estrutura nanométrica. Até aí tudo bem. O que é problema? O problema é que isso, quando cai, por exemplo, na água, uma sacolinha dessa que cai na água, ela flutua, plástico flutua na água. O oxigênio e o sol vão esfacelando. Esse material flutuante é entendido pelo peixe como um inseto. E o peixe vai, então, se alimentar disso. Entra no organismo do peixe e não é degradado. Ele se deposita no estômago dos animais. O que ficou agora mais gritante, mais nos incomoda, porque o caráter, como que eu sempre falo, né, antropocêntrico da humanidade. A gente só pensa quando, e a gente só se assusta quando chega no nosso próprio umbigo, né? Foi percebido, e é uma reportagem deste ano, de uma universidade no sul dos Estados Unidos, foi percebido que no pulmão de pessoas você encontrava microplástico. Então, aquele plástico está ali na superfície do oceano, vem a maré, vem o vento, ele pega as correntes marinhas e você vai respirar. Eu vou respirar. E isso vai se depositar no nosso pulmão. Esse é o problema. Então, como é que a gente combate esse problema? Não usando os materiais plásticos que não sejam efetivamente biodegradáveis. Porque o oxidegradável, ele veio como uma alternativa, mas a gente já viu que não é alternativa. Então é muito complicado, porque hoje você vai no mercado e ele fala assim, sacolas degradáveis. Biodegradáveis, tal. Então, mas qual o tipo de degradação? Então, esse que está sendo o problema, porque o que parece ser uma solução, na verdade está criando um outro problema. Então é não usar. É inegável que hoje temos um sério problema ambiental. É possível encontrar iniciativas de governos do mundo todo adotando medidas para reduzir o consumo de plástico, com proibição de uso de canudos, cotonetes, sacolas, balões e até recipientes que a gente usa para acondicionar alimentos. Apesar disso, pessoal, segundo o Índice de Fabricantes de Resíduos Plásticos, compilado pela filantrópica Mind the Room Foundation, trouxe a informação que o mundo gerou 139 milhões de toneladas métricas de resíduo plástico de uso único em 2021. Para vocês terem uma ideia, foram 6 milhões de toneladas a mais do que em 2019, quando o primeiro índice foi lançado. Exatamente, pessoal. Precisamos repensar o uso do plástico. Prefira sacolas de pano ou caixas de papelão para colocar as compras. Tenha garrafas reutilizáveis para colocar a água e a sua xícara para o café. Isso ajuda a não usar copos ou garrafas de plástico. Muito bem, Mara. Uma prática interessante também é comprar produtos a granel. Você pode levar para a feira potes de vidros reutilizáveis para comprar quantidade certa para cada semana ou para o mês. Olha só, existem muitas coisas que podemos fazer. Agora é com você repensar e agir. Quanto menos plástico, mais vida. Exatamente. Pessoal, agradecemos a audiência de vocês até aqui e esperamos vocês no próximo programa. Estamos nas redes sociais, hein? O Instagram é @SME Goiânia. Se a escola que você estuda ou trabalha adota projetos e medidas sustentáveis, marque a gente usando a hashtag Conexão Escola. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau.